Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou recebendo aqui a doutora Edilene Galberto, advogada no Brasil, advogada em Portugal e assessora migratória. Hoje nós vamos falar sobre educação. Estamos no início do ano letivo aqui em Portugal, setembro, e vou trazer esse assunto aqui com a doutora Edilene, que faz assessoria, inclusive em relação a tudo isso, sabe como é que andam aí as matrículas, os documentos. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Então, doutora Edilene, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, muito obrigada, Ana. Sempre um prazer estar aqui. Vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para os pais, né? Eu que sou mãe de 3 e que matriculei 3 crianças aqui e matriculo dezenas de filhos de clientes anualmente. A Ana, que também tem uma filha que está com grandes dificuldades com a escola. Exato. Então, acho que é um assunto muito interessante, que interessa a diversas famílias. Muito obrigada pela oportunidade de trazer esse tipo de assunto. Eu que agradeço. Então vamos lá, doutora Edilene. Temos uma idade específica em que o Estado, né, o Portugal, é obrigado as crianças a estarem matriculadas? Tem. Então, assim, nós temos várias faixas etárias em Portugal, assim como no Brasil. Então, nós temos o berçário, nós temos as creches, depois vem a educação infantil. Aqui em Portugal, apenas a partir da educação infantil é que é público. Até então, as creches e os berçários são privados. Então, existem algumas coparticipações do governo. Há creches e berçários que eles chamam de IPSS, que tem comparticipação, mas é muito complicado para o brasileiro, porque precisa ter o escalão, renda em Portugal, provar que tem ou não condições para ter direito a isso. Mas escolas efetivamente públicas é a partir dos 3 anos, quando começa a educação infantil. Que eles chamam de jardim de infância. JI é a abreviação quando as pessoas procuram. Então, de 3 a 6 anos, as crianças ficam no jardim de infância. Não é uma idade escolar obrigatória aqui em Portugal, até os 6 anos. Então, os pais colocam porque precisam trabalhar. Por isso, também não existe uma obrigatoriedade do governo em ter vaga até o jardim de infância. Então, até o jardim de infância é se tiver vaga. Quando não tem vaga, os pais precisam recorrer às privadas. Já a partir dos 6 anos, que é quando a criança vai para o primeiro ano, aí é uma idade escolar obrigatória e obrigatoriamente o governo tem que dar uma vaga para essas crianças. Não importa se a criança está legalizada no país, se os pais estão legalizados, se é estrangeiro, se é português, se é europeu, não interessa, tem que ter vaga. Obrigatoriamente. Então, a partir de 6 anos, a criança tem que estar matriculada. Sim. E o governo português tem que dar a vaga para essa criança. Exatamente. Antes disso, então, vamos falar um pouquinho sobre as idades ali. Quem tem 5 anos, 4 anos, 3 anos. A minha filha tem 2 anos. Estamos chegando a 1 ano aqui, morando em Portugal. E desde que a gente chegou, a gente procura vaga em creche e não encontra. 1 ano quase procurando creche e não tem aqui e nem nas cidades vizinhas, assim. Então, como a senhora estava falando, até os 3 anos fica na creche, infantário, né? Isso. É assim, desde que nascem, para terem uma ideia, as gestantes se inscrevem nos berçários ainda grávidas para conseguirem uma vaga, porque a maioria, quando volta para o trabalho, ainda não tem vaga nos berçários. Então, até os 3 anos do bebê, até os 3 anos, eles ficam entre o berçário e a creche. Então, até 1 ano e tal, depende da criança, fica no berçário. Depois passa para a creche, até os 3 anos, para depois ir para o jardim de infância, que também é chamado de infantário. Então, eles ficam nas privadas ou nas comparticipadas. De fato, Ana, é muito difícil encontrar vaga. Isso é uma realidade no país, assim. No país todo. Não é porque eu tô aqui numa cidade pequenininha, não é isso? Não é isso. É uma realidade do país, porque tem menos escolas do que espaços para as crianças, mais criança do que escola, e as que tem são muito concorridas. Inclusive, eu tenho clientes que, por exemplo, querem matricular os filhos já mais velhos, às vezes até adolescentes, e quer que faça uma escola privada, porque tem um bom conceito. Não tem vaga. As filas de espera podem ser de 1, 2 anos para entrar em algumas escolas. Tem um número de escolas privadas muito reduzidas.
O número maior é público. Então tem um número reduzido. E isso faz com que a concorrência seja muito maior. E as pessoas não conseguem. Há cidades menores com mais oferta. Mas não dá nem para te dizer de cabeça, é muito da sorte. Olha, eu cheguei, moro naquela freguesia e lá tem 4 creches. Aí a gente tem muitas para aquela quantidade de pessoas que tem ali e consegue. Mas em geral, quanto menor a cidade, mais difícil porque menos oferta. Entendi. E isso é uma realidade também para a parte ali do jardim de infância, a partir dos 3 anos? Dos 3 aos 6 anos fica então no jardim de infância, né? E esse jardim de infância já tem E esse jardim de infância já tem público. Né? Então, essa já é uma idade que que tem escolas públicas. O problema é, as vagas são reduzidas. E como não é ensino obrigatório, o governo não se sente na obrigatoriedade de fornecer vaga nessa idade. Nossa, isso é muito complicado, porque quem ainda está vindo com filhos e fala, eu vou vir, vou procurar trabalho por aqui, e vai trazer crianças abaixo de 6 anos, tá aí correndo risco de chegar, não conseguir vaga na creche, no jardim de infância, e vai fazer como com essas crianças? É isso. Para poder conseguir trabalhar. Eu tenho inclusive uma família que nós fizemos o pedido de matrícula nas escolas públicas, fizemos um processo, a gente vai falar sobre documentação, mas existe um processo em que você inscreve 5 escolas por ordem de preferência. E quando nós colocamos, passou pelas 5 escolas, foram recusadas e está lá, aguardando colocação. Tipo, se surgir uma vaga, você está numa fila. Então assim, mas se você tem urgência, você não pode ficar esperando. Então nós fizemos uma lista de escolas privadas mais próximas da casa, eles foram nessas escolas, conheceram algumas e já fizeram uma inscrição em uma delas, porque eu ainda disse, se você esperar para ver se talvez surge uma na escola pública, você pode correr o risco de perder essa da escola privada. Então, se consegue, tem que agarrar. Nossa, muito complicado. Esse é um dos pontos que realmente Portugal ainda precisa falar pra gente o que vai fazer com esse tanto de gente que vai chegar aqui, inclusive, né? Que vai vir com a família. E onde que essas crianças vão ficar se ainda não tem vaga? E até um mercado a ser estudado, a ser explorado. Sim. Porque se existe demanda, então por que não movimentar mais esse mercado? É uma demanda que talvez não esteja sendo bem explorada. Sim, com certeza. E me diga, você falou que tem uns clientes, é possível fazer a matrícula ainda não estando aqui? A pessoa está no Brasil, já solicitou o visto, foi aprovado, ela já consegue se preparar para isso? A grande questão da matrícula não é nem a efetivação em si. O importante de organizar isso é porque nós temos períodos letivos. A gente também vai falar um pouquinho sobre o período letivo, mas existem os períodos em que as vagas são inseridas, em que você insere uma criança no sistema. Quando você passa desse período, que eles vão atribuir as vagas de quem está no sistema primeiro, depois você fica com vagas remanescentes. Se você ainda não sabe qual é a documentação, se você ainda não sabe qual é a escola da sua residência, tá bem? Porque a gente tem que matricular nas escolas próximas, principalmente na idade obrigatória, a gente tem que matricular nos arredores. Se você não sabe qual é, se você não sabe quais documentos, se você não tem nenhuma informação ainda, você corre um sério risco. Entendi. Então a questão da assessoria para matrícula, ela vai além de fazer por procuração, ela vai por um apoio. Porque se você chega aqui nas escolas sozinhos, eles olham para você depois de agosto e diz, não tem vaga. E você faz o quê? Não, simplesmente não tem vaga. Você ou aceita que não tem vaga e vai para outras escolas, ou você vai discutir, vai falar assim, não, meu filho está em idade escolar obrigatória, eu preciso inseri-lo no sistema e passar pelas 5 escolas que eu escolhi. Se isso não acontecer, aí eu posso procurar os órgãos responsáveis e abrir uma reclamação. Mas a escola tem que inserir, e a escola que insere é o agrupamento responsável pela sua morada. E quem está no Brasil para descobrir qual é o agrupamento responsável pela morada? Olha o quanto o processo vai ficar parado até que a família chegue, tenha ideia disso e faça. Então a criança fica muito tempo sem escola. Então, principalmente para os meus clientes de assessoria imobiliária,
Nós compramos ou arrendamos o imóvel dele, já sabemos onde ele vai morar. Sim. E já fazemos a pesquisa das 5 escolas mais próximas, já fazemos um levantamento. Então é uma etapa ali. Uma etapa, porque uma coisa não acontece sem a outra. Sem ter casa não chega na escola. Entendi. E a criança não pode ficar sem escola. Então, algumas escolas permitem que a gente faça por procuração, apresentamos a procuração, inserem a criança e nos permite inclusive assinar, mas a grande maioria hoje só efetiva a matrícula quando a criança está em território nacional e apresenta o passaporte original. Ok. Então, nós acompanhamos essa família para a conclusão desse processo, para apresentar a documentação. Enquanto é período de férias, está tudo bem, Ana, porque não tem falta. O grande problema é a partir da segunda quinzena de setembro, que as aulas voltam. Se eu matricular uma criança por procuração e ela não chegar, ela estoura em faltas. Então a matrícula só pode ser efetivada com a criança no país. A criança tem que estar aqui. Então, olha, ok, a minha família vai chegar ainda durante as férias, eu posso efetivar a matrícula. Mas se eles não chegarem durante as férias, nós só podemos assinar a matrícula quando eles estão em Portugal. Certo. Bom, vamos falar sobre a documentação já também, mas quero voltar um pouquinho então aqui. A gente tinha falado ali dos 0 a 3 anos, tá na creche, no infantário, né? Dos 3 até quase completar ali os 6 anos, fica então no jardim de infância. E depois dos 6 anos, então, começa a idade realmente onde já é obrigatório, né, o período escolar. E aí, como é que funcionam ali o ensino médio, o ensino superior que tem no Brasil, como é aqui em Portugal? A partir dos 6 anos, a criança entra no primeiro ano escolar. Então aqui também vai até o 9º ano, depois vem o secundário do 10º ao 12º ano. Então, e aqui nós chamamos de ciclos. Então, a criança, que no Brasil seria um fundamental, aqui ela faz o primeiro ciclo, do 1º ao 4º ano, e depois ela muda de escola. Aí ela faz do 5º ao 6º, que é o segundo ciclo. Depois ela faz do 7º ao 9º, que é o terceiro ciclo. E o 4º ciclo é o secundário, que é do 10º ao 12º. Olha, então assim, tem a mesma quantidade de anos ali estudando, mas então ele vai sendo dividido em ciclo e aí você vai até mudando de escola mesmo. Muda de escola. Algumas escolas aqui em Portugal têm o jardim de infância junto com o primeiro ciclo. Que são o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º ciclo, eles chamam de escola básica. Como se fosse um ensino básico, como se fosse um ensino fundamental. Sim. Então ele tem educação básica 1, educação básica 2, 3. E algumas têm jardim de infância junto. Então pode ter jardim de infância sozinho, jardim de infância junto com o primeiro ciclo. Tem escola só de primeiro ciclo, que é de 1º a 4º. Mas não mistura. Eu não conheço em Portugal todo, já matriculei dezenas de crianças. Nenhuma escola que tenha 4º e 5º ano junto. É um rompimento, uma ruptura em Portugal. Quando você passa para o 5º ano, você é um miúdo crescido. E desde aí, você já não tem mais festinhas, dias da criança, dia dos pais, dia das mães. Você já vai para a escola sozinho. Você já almoça em casa, você já não tem obrigatoriedade de comer na escola. Então, é como se fosse uma ruptura. Olha, agora você encerrou, você é um finalista no 4º ano e vai para o 5º. E aí você vai para uma escola... Essa de 1º ao 4º ano eles chamam de EB1, ensino básico 1, e depois você vai para o EB2-3, que é uma escola que tem o 2º e o 3º ciclo, que é do 5º ao 9º ano. Olha, e você estava falando aí que almoçar em casa, vamos aproveitar para falar qual é o período em que a criança fica na escola, desde os pequenininhos ali, qual é a carga horária, né, ali do... Portugal tem algumas coisas muito bacanas. As crianças conseguem ficar na escola das 7 da manhã às 7 da noite. Ótimo. Com prolongamentos. Então, em geral, as aulas são das 9 às 3h30. E aí tem os prolongamentos para antes ou depois. E aí você pode pagar esses prolongamentos a taxas baixíssimas. 4 euros, 5 euros, 1,50 €, coisas assim. Que as pessoas pagam para ter esse prolongamento. Então, alguns são chamados de CAF, outros chamam de prolongamento. A CAF é um período que vem antes,
São pessoas externas que vêm, que a Câmara contrata e vem para a escola para fazer esses períodos. De primeiro ao quarto ano é muito comum que as aulas sejam das 9 às 15h30. É muito comum, eles param para almoçar, algumas escolas têm o lanche da manhã e o lanche da tarde. Algumas crianças levam, tem escolas que servem só pão, escolas que servem só leite, outras a criança precisa levar o lanche. A refeição faz na escola. A depender do escalão da família, pode não pagar essa refeição e esses lanches. Se não tiver escalão, paga o valor máximo. Então, tem essas questões. Em média, 40 euros por mês, 30 e poucos euros por mês de refeição diária. Certo. Você pode buscar o seu filho na escola e levar para casa para almoçar, tá bem? E trazer para a escola de volta. Para mim, quebraram um pouco da rotina deles. Eu nunca busquei os meus, mas há essa possibilidade. Então, preferi pagar as refeições. Mas quando eles passam para o 5º ano, eles já começam a ter horários quebrados. Então, assim, eles alguns dias têm aula de manhã, outros dias têm aula à tarde. Já são vários professores. Então, eles já têm autonomia. Eles já entram mais tarde, eles já saem mais cedo. É muito difícil nessa idade os pais estarem disponíveis para levar e buscar. Então, eles já criam uma certa autonomia e como a intenção do país é que eles realmente tenham autonomia e façam isso tudo sozinhos, a regra é que a criança estude perto de casa. Não faz sentido o meu filho vir almoçar em casa e estudar a 3 quilômetros, ter que pegar transporte. Então, por isso, existe uma perspectiva do país de que as crianças estudem perto da casa delas. Certo. Agora, também nesse ciclo, depois do 5º ano, é possível fazer esse prolongamento? Ficar mais tempo ou não? Não. Nas escolas que os meus filhos estudaram, não teve prolongamento e nenhuma das que eu matriculei. Não a partir do 5º ano. Então, porque a partir do 5º ano, de fato, a proposta do governo é de autonomia. Antes disso, os pais precisam trabalhar, a criança não pode ficar sozinha em casa, então tem essa possibilidade de ampliar ali o tempo dentro da própria escola. Agora, os pais que não podem, o que existe no país? Existe algo chamado ATL, que são associações de tempo livre. Elas também são muito comuns para os períodos de férias, dão colônias de férias. O ATL ajuda, inclusive os menores. Por exemplo, tem um ATL perto de casa, mas meu filho só entra às 9. Eu deixo no ATL às 7. O ATL dá café, faz a lição, ajuda a criança e leva na escola. Olha. Quando acaba as aulas 3h30, o ATL busca. E a criança fica na ATL até os pais chegarem. Muitas pessoas optam porque tem reforço escolar, fazem os trabalhos de casa, as lições, fazem todas no ATL. Tem professores. Então, muitas crianças ficam no ATL. Então, as escolas de 5º ao 9º ano, elas não têm internamente isto como tem nas escolas menores. Mas não que os pais não tenham alternativa. Tem muitos ATLs e centros de estudo nas cidades. Procura por esse nome mesmo, ATL. ATL, ou centros de estudo. Ótimo, perfeito. Não conhecia essa informação, já gostei muito. E aí você também falou desse período de férias. Então vamos lá. As aulas começam aí na 2ª quinzena de setembro, como você disse. E vão até quando, já que está nesse calendário, é muito diferente do Brasil. Como é que funciona isso? Vamos falar de período letivo. Então, o período letivo aqui começa em setembro. As crianças que fizerem 6 anos até setembro são matriculadas no 1º ano. As crianças que fazem 6 anos entre outubro e dezembro, a preferência do governo é que continue no infantil. Mas os pais podem optar por pedir que a criança entre nesse período. Olha, o meu filho é de outubro, novembro, e eu quero que ele entre no 1º ano. Entra para uma fila de espera, não é prioridade, mas existe uma possibilidade. Tá bem? Mas não são todos os pais que conseguem. Eu já vi pais que lutaram muito por isso e não conseguiram. A prioridade do país é 1º ano até 6 anos. Certo. Setembro, criança tem 6 anos, começa. Nós temos 3 períodos letivos aqui. O que no Brasil divide em 4 bimestres, 2 semestres, aqui é dividido em 3 períodos letivos. O primeiro período, de setembro ao Natal. Então eles têm aula praticamente 3 meses. Depois eles ficam 15 dias em casa para as férias de Natal. Em geral, 2 semaninhas já voltam. Natal primeiro dia útil de janeiro
já tem aula. Olha, Não. é só para comemorar ali Só o Natal, solta os fogos ali no necessário. Réveillon e voltou para a escola. E voltou para a escola, segunda-feira, primeiro dia útil, aula. Certo. Então, periodinho de férias, 15 dias. Depois eles voltam e tem aula até as férias de Páscoa. Então, nós chegamos aí normalmente março, final de março, aí eles têm férias de novo. São 15 dias que antecedem a Páscoa. Então, do domingo de Páscoa para trás, 15 dias. Olha. Existe uma tradição, eu não sei dizer se é um feriado religioso, o que é, que segunda-feira, depois da Páscoa, não tem aula. Então, as crianças voltam na terça. Então, eles têm 15 dias de férias de Páscoa. Certo. E tudo tem alguns propósitos. Então, além do Natal, tem uma questão do inverno, de um ápice em dezembro. Depois a Páscoa, além da Páscoa, a gente já começa a primavera. Então tem alguns marcos também referentes ao clima. Então aproveita um pouquinho esse começo. Depois eles têm um último período que costuma ser mais curtinho, que antecede as férias de verão. E depois as crianças ficam em casa 3 meses. 3 meses. São 3 meses, gente, de férias escolar. Isso, em geral, tem que estar muito no planejamento aí, hein? muito. Em geral, eles ficam, tem aula até a primeira quinzena de junho e depois eles voltam na segunda quinzena de setembro. Aí já para o próximo Pro ano letivo. próximo ano letivo. Olha, fica 3 meses direto em casa e aí você tem que se programar se, né, o pai, a mãe tem que trabalhar. Como faz com essas crianças? Ou você busca esses ATLs que dão colônias de férias nesse período. Certo. Não costuma ser algo muito barato, mas costuma ter muitas atividades incluídas. Ou se você pega uma colônia de férias com valor um pouco mais acessível, você paga cada passeio. Mas olha, gente, eles fazem praia, eles fazem piscina, eles fazem as quintinhas, como eles chamam, que são tipo chácaras de animais. Eles vão para praças, eles fazem piqueniques, fazem passeios de comboios. Meus filhos já participaram no primeiro ano que estivemos aqui antes da pandemia. Foi maravilhoso. Então a gente pagava 5 euros por um passeio, você só paga o passe do comboio. E aí eles vão, hoje é McDonald's. Não tem refeição, a maioria deles, tá bem? Meus filhos levavam marmitinha, ou a gente tinha que pagar a refeição, 4, 5 euros por criança. Para não ficar pesado, a maioria das vezes eles levavam um lanchinho, a comidinha deles. Ou às vezes a comida era fora. Então tem as ATLs e as colônias de férias que ajudam neste período. Certo. Importante saber, para a Europa de maneira geral, agosto é o mês da família. É o auge do verão, é o período em que as famílias precisam aproveitar. Há ATLs e colônias de férias que não funcionam em agosto, fecham. Tá? E o país fica muito fechado nesse período, muita gente de férias. É um período até difícil. O meu trabalho é super difícil. Eu vejo muito mais a movimentação na rua, até porque fica muito quente, todo mundo vai, tem muito evento, lotados eventos. Festas que não acabam mais. Você acha que brasileiro é festivo? Gente, aqui eu tô assim... Eu não tenho ideia do que é o português no verão. Eu moro numa cidade pequena e todo final de semana tem festa aqui, assim, festas gigantescas, assim, é impressionante isso. E você vê que o clima, as pessoas ficam muito felizes mesmo no verão aqui, né? Exatamente. Então tem que saber que agosto... toda a parte ali de matrícula e tudo mais, você não vai encontrar as coisas em agosto funcionando, né? Não, mês de muito férias, difícil, as mãos de obras param, fica difícil de instalar uma internet, fica difícil de achar um consultor para visitar um imóvel. Você chega nas secretarias, o responsável pela matrícula está de férias, tudo demora. Exatamente. Vamos falar então agora das matrículas. Existe um prazo, então, aí uma data em que as matrículas ficam lá disponíveis para você fazer o pedido? O governo português desenvolveu um site chamado Portal das Matrículas. Esse portal, inclusive, ele está associado aos seus dados de contribuinte nas finanças. Então, o mesmo acesso que você usa, que é o seu NIF, com a sua senha para acessar as suas finanças, como se fosse a Receita Federal do Brasil, esse mesmo acesso você pode usar para o Portal das Matrículas. Então você acessa esse portal e cadastra os dados das crianças por períodos. Por exemplo, em geral, em maio,
Entre abril e maio, começa a inserir as crianças do infantil e primeiro ano. O jardim de infância e primeiro ano costuma ser nesse período. Então eles colocam uma data. De 7 a 15 é o do jardim de infância e o primeiro ano. Aí no mês seguinte, de 20 a 27 vai ser do segundo ano ao sétimo ano. Depois vai ser do secundário. Cada ano tem o seu calendário. Então, em geral, acontece a partir do final de abril e pega um período em maio, um período em junho, um período em julho. E aí fecha. Aí você já não pode mais inserir pelo portal. Em geral, final de julho, começo de agosto, as vagas começam a ser atribuídas. E a gente vai acompanhando por esse portal. Então a gente coloca lá 5 opções e eles colocam lá colocado, matriculado, ou em colocação, ou aguardando matrícula, ou aguardando equivalência, que tem um processo que também faz para as crianças, para saber se as disciplinas que teve no Brasil são iguais às que teve em Portugal. E se é possível entrar no mesmo ano ou no ano seguinte, né? Também tem esse marco. Então isso é importante. Depois que fechou, as vagas são atribuídas para quem está no portal. Mas Edilene, e a gente que chega em agosto, setembro, outubro, novembro, passa por essa saga de descobrir qual é o agrupamento, pedir a vaga diretamente no agrupamento. Aí você tem que fazer tudo direto na secretaria, não tem mais portal. Aí você faz tudo isso direto na secretaria e aí a secretaria lança no portal, mas a gente já não tem mais acesso. E a secretaria encaminha de escola em escola. Se as 5 escolas recusam isso, é muito comum nessa época do ano, tem que abrir um pedido na Direção Geral de Instituições de Ensino. Então, certo. Vamos falar então agora dos documentos. Quais são os documentos de quem está vindo aí do Brasil, de outros países, né? Vai vir aqui com a criança, o que tem que trazer, o que tem que trazer com a apostila diária. A gente já trouxe aqui, quero até abrir aqui um parêntese. A doutora Edilene já esteve aqui no canal falando documentos específicos aí sobre os documentos que você precisa ter ainda no Brasil, e também tem um outro vídeo falando sobre os documentos que você faz quando chega em Portugal. Então, dá uma olhada, é muito completo, tem muito material aí para você. Muita informação importante. Então, vamos falar sobre isso. Vim com a criança, como eu faço, o que eu tenho que trazer do Brasil para conseguir matricular ela aqui? Pronto, vamos lá. Essa é uma questão muito importante e que traz muita confusão para alguns pais. Se a criança no Brasil não chegou no primeiro ano, não concluiu o primeiro ano, ela não tem histórico escolar. Então, enquanto é jardim de infância, não tem histórico escolar, a gente não tem essa preocupação. Mas para Portugal, a criança precisa ter NIF, obrigatoriamente ela tem que ter o número de contribuinte lá nas finanças. Então, ela vai ter que ter o NIF, ela vai ter que ter um contrato de arrendamento para apresentar, porque se você não tiver morada aqui em Portugal, você não matricula a criança. Algumas escolas estão exigindo, além do contrato de arrendamento ou de compra e venda, o atestado da junta de freguesia, um dos documentos que a gente já falou nesses vídeos. Está exigindo o atestado da junta de freguesia e alguns exigem até uma certidão de morada fiscal, que é emitido no site das finanças. Então, isso é muito importante ter atenção. Então, exige o comprovante de residência, exige o histórico escolar, se for acima do primeiro ano. A criança concluiu o primeiro ano no Brasil. Para entrar no segundo, tem que ter o histórico escolar devidamente apostilado. Isso. O que é a apostila? Vamos só vamos lá. aqui. Então, para quem não sabe, a apostila diária é um selo fixado no documento, que deriva de um acordo, de um combinado, é uma convenção entre países para que os documentos tenham validade de um para o outro. Então, Portugal e o Brasil é signatário da Convenção de Haia e por isso os documentos brasileiros valem em Portugal. Só que para terem validade aqui, eles têm que estar apostilados. Então, um certificado, um histórico escolar, é um documento puramente brasileiro. Então, se ele é brasileiro para ter validade em um outro país, ele pode ser apostilado. Se fosse outro idioma, você iria também traduzir. Faz uma tradução juramentada e apostila. Então, como é tudo língua portuguesa, a gente só precisa apostilar. Certo. Se for no caso, então, de um estrangeiro que esteja vindo aí
mora nos Estados Unidos, tá em mora espanhol, tá em inglês, tá em outro idioma, tem que fazer a Traduzir. tradução juramentada e apostilar para poder valer aqui em Portugal. Exatamente. Claro que tem escolas e escolas, eu já peguei, por exemplo, histórico espanhol que não me pediram tradução. Eu já peguei histórico irlandês que me pediram tradução. Então, assim, você está dentro da União Europeia, mas pode ter exigências. Certo. Então, mas o apostilamento tem que trazer, tá bem? Dentro dos países da União Europeia, nem sempre exigem o apostilamento. Mas o irlandês, por exemplo, uma escola já me pediu. Mas, se estiver fora, obrigatoriamente tem que apostilar. Então, do Brasil, você precisa trazer o histórico escolar devidamente apostilado. Você precisa trazer a caderneta de vacinação da criança, não precisa apostilar. A caderneta de vacinação da criança, ela vai ser transcrita aqui. Mas a maioria das escolas pedem uma caderneta para conferir se a criança está devidamente vacinada. As escolas vão te pedir foto 3x4. Então, quando faz pelo portal, a gente insere a fotinho. Se for presencial, as escolas normalmente pedem uma foto 3x4. Algumas famílias já trazem a foto para não ter essa correria quando chega. Você precisa do NIF, você precisa do contrato de arrendamento. Então, essencialmente, o passaporte original. E algumas escolas também pedem a certidão de nascimento. Como as famílias já trazem uma certidão de nascimento, inteiro teor, apostilada, apresenta essa. Mas esses são os documentos essenciais. Certidão de inteiro teor também é ir lá no cartório, né, e pedir... Sim, uma certidão atualizada de inteiro teor e pedir para apostilar. Tá, esse é bom trazer, a gente trouxe bem completinho no outro vídeo, mas também só para deixar aqui, as certidões elas têm uma validade, então você precisa pedir a atualização no Brasil. Exatamente. Traga de casamento, a de nascimento dos filhos, traga atualizado. O apostilamento não vence, o que vence é o documento, tá bem? Então se o documento venceu, a apostila também perde validade. Certo. Eles têm aceitado os documentos válidos por mais tempo. Então, principalmente por conta da pandemia. Mas é bom, um mês antes, 20 dias antes de vir, tirar esses documentos atualizados. Certo. Pedir então a de inteiro teor e aproveitar, coloca lá a apostila de AIA nele para trazer. Exatamente. Vai precisar, inclusive as certidões vão precisar aí em várias outras ocasiões. Então, uma coisa que é muito importante para os pais, você vai selecionar um para ser o encarregado de educação da criança. O pai ou a mãe normalmente, mas pode ser um responsável legal, um avô ou uma avó. Então vai ser o encarregado da educação. Em geral, o encarregado tem que ter uma tutela, uma guarda, não pode ser qualquer pessoa. Certo. Então o encarregado de educação vai ter que também ter o NIF, vai ter que estar nesse contrato de arrendamento. Esse encarregado de educação também tem que apresentar o passaporte, vai ter que preencher várias informações dele, nível de escolaridade. Tem várias questões que precisam ser preenchidas também do encarregado de educação. Certo. Então, peguei meus documentos, enviei lá na data no portal das matrículas, se eu já tenho tudo isso no período certinho, e mando para lá e vou seguindo o processo, como a senhora falou, vai falando ali como é que está andando o processo. Isso é a partir dos 3 anos para o jardim de infância? Isso, para o jardim de infância já tem portal. Para a creche, então, de 0 a 3 anos, tem que bater, importa, ligar, mandar e-mail para perguntar onde que tem vaga. Reza brava, vela, oração, joelho no chão. Exato, é complicado. Conseguir uma vaga. Isso. Tá, então, de 3 até a finalizar ali, tem que fazer pelo portal. Agora, perdeu o período, vai fazer todo aquele processo direto na secretaria, no agrupamento que for responsável pela morada. Certo. Vamos falar então só mais um pouquinho se essa criança que está vindo vai começar a estudar aqui em setembro. Como é que ficou isso lá no Brasil? Isso é o pulo do gato. São poucas pessoas sabem explicar isso. Então, pronto, trouxe a pessoa certa pra gente falar aqui. Vamos lá. No Brasil, nós terminamos o ano letivo em dezembro. Então, muitas pessoas chegam em Portugal para o início do ano letivo português, sem que a criança tenha concluído o ano no Brasil. Aqui em Portugal, a criança inicia de onde ela concluiu. Se o seu filho terminou o 5º ano em dezembro e você chegou em setembro, ele cursava o 6º, ele recomeça o 6º, porque ele concluiu o 5º, não o 6º.
A nossa equivalência, existe uma portaria do Ministério da Educação português que equivale. A que ano equivale cada um? O 5º ano do Brasil equivale ao 5º ano português? Ok. Então, se ele equivale ao 5º ano português, então ele vai entrar da onde ele parou. Ele tem o 5º ano do Brasil, então ele vai ter o 5º ano português, mas o 6º ano não vai estar no histórico como concluído. E se não está no histórico como concluído, ele precisa refazer. Uau. Então, essa é uma questão muito importante. Edilene, eu cheguei em dezembro. Eu esperei o meu filho concluir o 6º ano no Brasil, no nosso exemplo. Esperei meu filho concluir o 6º ano no Brasil e cheguei em dezembro. Eu consigo ainda colocá-lo no 7º? Para ele não refazer o 6º? Aí vem uma questão, as escolas vão fazer uma equivalência. Vão pegar o histórico e vão ver se dá para ele passar. Então as escolas vão pegar o histórico escolar e vão fazer a equivalência. Com essa equivalência eles vão dizer, olha, o que ele perdeu aqui ele consegue aproveitar, coloca ele no 7º ou não. Ele perdeu um período muito importante e aí eu não vou conseguir colocá-lo no 7º depois que ele já perdeu um período. Lembra que nós falamos até o Natal, primeiro período? Ele já perdeu um período, mas até o 7º, 8º ano nós não vemos isso acontecer com frequência. Em geral, eles passam para o próximo, se for só um período. O que eles costumam dizer é, pode ser que a criança reprove e não acompanhe, mas nós não vamos voltá-lo. Então, isso é muito comum. 5º, 6º ano é muito comum. A partir do 7º, as crianças que entram no 3º ciclo já têm 2 idiomas. Então, eles já têm inglês e mais um. Então, às vezes, o problema deles é acompanhar esse próximo idioma, que nem sempre tiveram no Brasil. Mas ainda assim, a criança corre atrás do prejuízo. É muito difícil eles voltarem. Então, se vocês me perguntarem, se eu não quiser que o meu filho volte, chegue em dezembro. O risco é menor dele voltar. Isso não vou dizer que não existe, mas é menor. Se existe um mês que seria o melhor caso ali para quem ainda está se programando, se planejando para vir, vem com crianças, se tem aí algum período que seja às vezes no melhor. Brasil encerra em dezembro. Primeira semana de dezembro já encerrou. Se tiver o histórico escolar e vier, dá para fazer todo o processo de matrícula e no primeiro dia útil de janeiro ele entra no 2º período. Olha. Ele perdeu apenas um período. A nota principal é sempre do 3º para passar de ano aqui. Então, se ele acompanhar o 2º e o 3º, ele vai adiante. Olha. E em relação ao é um ensino mais puxado? Você tem alguma... Bom, você tem 3 filhos aqui, com certeza você já tem alguma experiência. Seu filho mais velho tem quantos anos? 14 agora. 14 anos. Foi pro 10º ano, começa o 10º ano agora. Então, você nota essa diferença do ensino do Brasil para o ensino daqui? Olha, assim, eu ouço muito depoimento de pessoas que acham que tinham um ensino mais forte no Brasil. Um grande comparativo é que no Brasil nós temos muita escola privada, muita escola particular. Então, nós compararmos com as escolas públicas, às vezes fica um pouco decepcionado. Então, essa é uma questão. Os meus filhos vieram de escolas particulares também, e eu não posso dizer que eu senti uma diferença de ensino. Eu sinto uma diferença de contato, eu sinto uma diferença de ter mais trabalhos para casa, de ter mais esse tipo de incentivo, mas não de ensino em si. Né? De sala de aula, de material, de manual, que são as apostilas no Brasil, eu não posso dizer que eu sinta diferença, Ana. Não posso mesmo. Inclusive, no português e na matemática, eu acho aqui muito mais avançado. O meu filho não teve geometria no Brasil no 5º ano. E quando ele chegou aqui no 6º, eles já estavam com uma geometria para lá de avançada. Então o 6º ano para ele foi pesado. Exatamente isso para matemática especificamente. Sim. Assim, que aqui é mais puxado. Uma diferença. E eu percebo, por exemplo, o meu filho do 5º ano, no inglês da escola, ele escreve textos em inglês. Então, recentemente, ele fez uma redação com mais de 10, 12 linhas para falar sobre a família, tudo em inglês. Olha. O português da minha filha é super puxado no 2º ano. Então, eu não lembro
sinceramente, eu não lembro de ter essas impressões no Brasil. Eles estudavam numa escola excelente, que eu adoro e sinto muita falta, mas eu não lembro de ter isso lá. Então, isso é uma coisa muito importante, né, que para mim chamou a atenção. De olhar o nível e falar, nossa, mas por que já está aprendendo isso? Né? Então, eu acho isso muito puxado. Entendi. Agora, dizer se perde do Brasil, eu não sei dizer. Eu acho que depende muito da escola de onde veio e da região, né? Porque o Brasil também tem muito isso de região. Em qual região você estava? Se eu estou em São Paulo, eu tenho um nível. Se eu estou na Bahia, eu tenho outro. Se eu estou no Rio Grande do Sul, eu tenho outro. Então, no Brasil, a gente tem muito disso. Eu estou na escola pública, eu estou na escola particular. Sim. Para mim, o nível de ensino da escola pública é suficiente. Certo. Mas eu sei que existem escolas privadas bem conceituadas para o secundário para ser aprovado em algumas universidades. Medicina, por exemplo, tem algumas escolas específicas para aprovar, porque é muito difícil de entrar. Sim. Aí talvez valha a pena incentivar o filho a ir para uma dessa, que também é bem concorrida. Incentivar a ir para uma dessa, normalmente vai por critério de nota. Para poder ser aprovado num curso que talvez seja mais difícil. Certo, olha, eu adorei essa conversa, aprendi muita coisa, e a minha que tá pequenininha ali, como eu disse, ainda tô sofrendo para conseguir uma vaga para creche, e realmente tem muita informação ali que a gente precisa, né, se programar, principalmente quem ainda está no Brasil, que ainda está pesquisando todas as coisas, planejando. Esse é um ponto muito importante. E eu vou finalizar esse vídeo aqui, mas eu vou continuar com a doutora Edilene e vou convidar a doutora para a gente conversar então sobre todas essas mudanças que estão acontecendo agora em Portugal. Meu Deus, olha, tem muito visto aí novo para sair, facilidades para brasileiros, para pessoas da CPLP, da Comunidade de Língua Portuguesa. Então a gente vai conversar aqui nesse próximo vídeo, sim. Certo? Muito obrigada, espero que as informações tenham sido esclarecedoras e acalmem ou desesperem um pouco o coração dos pais. Isso aí, muito obrigada, doutora. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!